Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Capítulo 1. Disposições preliminares. Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 1º. Este Código estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que sejam titulares ou que estejam no exercício de mandato de deputado federal. Parágrafo único. Regem-se também por este Código o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 2º. As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela Constituição Federal, pelas leis e pelo regimento interno da Câmara dos Deputados aos deputados são institutos destinados à garantia do exercício do mandato popular e à defesa do poder legislativo. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Capítulo 2. Dos deveres fundamentais, dos atos incompatíveis e dos atos atentatórios ao decoro parlamentar. Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 3º. São deveres fundamentais do deputado. Inciso 1. Promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Inciso 2. Respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional. Inciso 3. Zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo. Inciso 4. Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade. Inciso 5. Apresentar-se à Câmara dos Deputados durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do plenário e das reuniões de comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional. Inciso 6. Examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público. Inciso 7. Tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Inciso 8. Prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização. Inciso 9. Respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 4º. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Inciso 1. Abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Inciso 2. Perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas, Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Inciso 3. Celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, condicionando-a à contraprestação financeira ou à prática de atos contrários aos deveres éticos ou regimentais dos deputados. Inciso 4. Fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação. Inciso 5. Omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa nas declarações de que trata o artigo 18. Inciso 6. Praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a dignidade da representação popular. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 5º. Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código. Inciso 1. Perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões de comissão. Inciso 2. Praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa. Inciso 3. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão ou os respectivos presidentes. Inciso 4. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Inciso 5.
revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara dos Deputados ou comissão hajam resolvido que devam ficar secretos. Inciso 6. Revelar informações e documentos oficiais de caráter sigiloso, de que tenha tido conhecimento na forma regimental. Inciso 7. Usar verbas de gabinete ou qualquer outra inerente ao exercício do cargo em desacordo com os princípios fixados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 8. Relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, de interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral. Inciso 9. Fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões ou às reuniões de comissão. Inciso 10. Deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do deputado, previstos no artigo 3º deste Código. Inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de apreciação mediante provas. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Capítulo 3. Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 6º compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Inciso 1. Zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. Inciso 2. Processar os acusados nos casos e termos previstos no artigo 13. Inciso 3. Instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua instrução, nos casos e termos do artigo 14. Inciso 4. Responder às consultas formuladas pela mesa, comissões, partidos políticos ou deputados sobre matérias relacionadas ao processo político-disciplinar. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 7º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 21 membros titulares igual número de suplentes, todos com mandato de 2 anos, com exercício até a posse dos novos integrantes, salvo na última sessão legislativa da legislatura, cujo encerramento fará cessar os mandatos no Conselho. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 1º. Durante o exercício do mandato de membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o deputado não poderá ser afastado de sua vaga no colegiado, salvo por término do mandato, renúncia, falecimento ou perda de mandato no colegiado, não se aplicando aos membros do colegiado as disposições constantes do parágrafo único do artigo 23, do parágrafo 2º do artigo 40 e do artigo 232 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. Não poderá ser membro do Conselho deputado, parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 1. Submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar, inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. Que tenha recebido, na legislatura, penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão do exercício do mandato, da qual se tem o competente registro nos anais ou arquivos da Casa, inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 3. Que esteja no exercício do mandato na condição de suplente convocado em substituição ao titular, inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 4. Condenado em processo criminal por decisão de órgão jurisdicional colegiado, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado. Inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 3º. A representação numérica de cada partido e bloco parlamentar atenderá ao princípio da proporcionalidade partidária, assegurada a representação, sempre que possível, de todos os partidos políticos em funcionamento na Câmara dos Deputados, na conformidade do disposto no caput do artigo 9º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 4º. No início de cada sessão legislativa,
observado o que dispõe o caput do artigo 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e as vedações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, os líderes comunicarão ao presidente da Câmara dos Deputados, na forma do artigo 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os deputados que integrarão o Conselho representando cada partido ou bloco parlamentar. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 5º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar terá um presidente e 2 vice-presidentes, eleitos por seus pares dentre os membros titulares, vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 6º. A vaga no Conselho verificar-se-á em virtude de término do mandato, renúncia, falecimento ou perda do mandato no colegiado, neste último caso quando o membro titular deixar de comparecer a 5 reuniões consecutivas ou, intercaladamente, a 1/3 das reuniões durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior justificado por escrito ao presidente do Conselho, a quem caberá declarar a perda do mandato. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 7º. A instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em face de um de seus membros, com prova inequívoca da acusação, constitui causa para o seu imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício pelo presidente do Conselho, devendo perdurar até decisão final sobre o caso. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 8º. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovará regulamento específico para disciplinar o funcionamento e a organização dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 1º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderá oferecer à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania proposta de reformulação do regulamento mencionado no caput de eventuais alterações posteriores que se fizerem necessárias ao exercício de sua competência. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderão deliberar no período de recesso parlamentar, desde que matéria de sua competência tenha sido incluída na pauta de convocação extraordinária do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 7º do artigo 57 da Constituição Federal. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 3º. Os prazos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contar-se-ão em dias úteis, inclusive em se tratando de recurso ou pedido de vista, ficando suspensos no recesso, salvo na hipótese de inclusão de matéria de sua competência na pauta de convocação extraordinária, nos termos do parágrafo 2º. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Capítulo 4. Das penalidades aplicáveis e do processo disciplinar. Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 9º. As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à mesa da Câmara dos Deputados. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à mesa da Câmara dos Deputados representação em face de deputado que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, especificando os fatos e as respectivas provas. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento de representação com fundamento no parágrafo 1º, a mesa instaurará procedimento destinado a apreciá-lo, na forma e no prazo previstos em regulamento próprio, fim do qual, se concluir pela existência de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia, parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 1. Encaminhará a representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no prazo de 3 sessões ordinárias, quando se tratar de conduta punível com as sanções previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 10, ou um inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. Adotará o procedimento previsto no artigo 11 ou 12, em se tratando de conduta punível com a sanção prevista no inciso 1 do artigo 10.
Inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 3º. A representação subscrita por partido político representado no Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal, será encaminhada diretamente pela mesa da Câmara dos Deputados ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no prazo a que se refere o inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 4º. O corregedor da Câmara dos Deputados poderá participar de todas as fases do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, inclusive das discussões, sem direito a voto. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 5º. O deputado representado deverá ser intimado de todos os atos praticados pelo Conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 10. São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 1. Censura, verbal ou escrita, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. Suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 3. Suspensão do exercício do mandato por até 6 meses, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 4. Perda de mandato. Inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 1º. Na aplicação de qualquer sanção disciplinar prevista neste artigo serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator. Parágrafo único transformado em parágrafo 1º e com nova redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidirá ou se manifestará, conforme o caso, pela aplicação da penalidade requerida na representação tida como procedente pela aplicação de cominação mais grave ou, ainda, de cominação menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo disciplinar. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da aplicação das penas descritas neste artigo, deverão ser integralmente ressarcidas ao erário as vantagens indevidas provenientes de recursos públicos utilizados em desconformidade com os preceitos deste Código, na forma de ato da mesa. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 11. A censura verbal será aplicada pelo presidente da Câmara dos Deputados, em sessão, ou de comissão, durante suas reuniões, ao deputado que incidir nas condutas descritas nos incisos 1 e 2 do artigo 5º. Parágrafo único. Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá o deputado recorrer ao respectivo plenário no prazo de 2 dias úteis. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 12. A censura escrita será aplicada pela mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º ou, por solicitação do presidente da Câmara dos Deputados ou de comissão, nos casos de reincidência nas condutas referidas no artigo 11. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 1º. Antes de deliberar sobre a aplicação da sanção a que se refere o caput, a mesa assegurará ao deputado o exercício do direito de defesa pelo prazo de 5 dias úteis. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá o deputado recorrer ao plenário da Câmara dos Deputados no prazo de 2 dias úteis. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 13.
O projeto de resolução oferecido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que propõe a suspensão de prerrogativas regimentais, aplicável ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 6 a 8 do artigo 5º deste Código, será apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, observado o seguinte, caput, do artigo com redação dada pela Resolução nº 47, de 2013. Inciso 1. Instaurado o processo, o presidente do Conselho designará relator, a ser escolhido dentre os integrantes de uma lista composta por 3 de seus membros, formada mediante sorteio, o qual, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011, a linha não poderá pertencer ao mesmo partido ou bloco parlamentar do deputado representado, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha B não poderá pertencer ao mesmo estado do deputado representado, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha C, em caso de representação de iniciativa de partido político, não poderá pertencer à agremiação autora da representação, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. O Conselho promoverá a apuração dos fatos, notificando o representado para que apresente sua defesa no prazo de 10 dias úteis e providenciando as diligências que entender necessárias no prazo de 15 dias úteis, prorrogáveis uma única vez, por igual período, por deliberação do plenário do Conselho, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 3. O Conselho aprovará, ao final da investigação, parecer que, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011, a linha determinará o arquivamento da representação, no caso de sua improcedência, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha B determinará a aplicação das sanções previstas neste artigo, no caso de ser procedente a representação, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha C proporá à mesa que aplique sanção menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo, ou a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha D proporá à mesa que represente em face do investigado pela aplicação de sanção mais grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo, hipótese na qual, aprovada a representação, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar reabrirá o prazo de defesa e procederá à instrução complementar que entender necessária, observados os prazos previstos no artigo 14 deste Código, antes de deliberar a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 4. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no prazo de 5 dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste Código, hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 5. O parecer aprovado pelo Conselho será encaminhado pelo presidente à mesa, para as providências referidas na parte final do inciso 8 do parágrafo 4º do artigo 14, devidamente instruído com o projeto de resolução destinado à efetivação da penalidade, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 6. São passíveis de suspensão as seguintes prerrogativas, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. A linha A. Usar a palavra em sessão, no horário destinado ao pequeno ou grande expediente, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha B. Encaminhar discurso para publicação no Diário da Câmara dos Deputados, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha C. Candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de membro da mesa, da ouvidoria parlamentar, da procuradoria parlamentar, de presidente ou vice-presidente de comissão, ou de membro de comissão parlamentar de inquérito, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. A linha D. Ser designado relator de proposição em comissão ou no plenário, a linha acrescida pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 7. A penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas referidas no inciso 6 ou apenas sobre algumas, a juízo do Conselho,
que deverá fixar seu alcance tendo em conta a atuação parlamentar pregressa do acusado, os motivos e as consequências da infração cometida, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 8. Em qualquer caso, a suspensão não poderá estender-se por mais de 6 meses. Inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 14. A aplicação das penalidades de suspensão do exercício do mandato por no máximo 6 meses e de perda do mandato é de competência do plenário da Câmara dos Deputados, que deliberará em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, em virtude de provocação da mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, após a conclusão de processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 47, de 2013. Parágrafo 1º. Será punido com a suspensão do exercício do mandato e de todas as suas prerrogativas regimentais o deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 4, 5, 9 e 10 do artigo 5º. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. Na hipótese de suspensão do exercício do mandato superior a 120 dias, o suplente do parlamentar suspenso será convocado imediatamente após a publicação da resolução que decretar a sanção. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 3º. Será punido com a perda do mandato o deputado que incidir nas condutas previstas no artigo 4º. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 4º. Recebida a representação nos termos deste artigo, o Conselho observará o seguinte procedimento: parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 1. O presidente do Conselho designará o relator do processo, observadas as condições estabelecidas no inciso 1 do artigo 13 deste Código, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remetida a cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas, em número máximo de 8, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 3. O pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria de partido político, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º, será terminativo, salvo se houver recurso ao plenário da Casa, subscrito por 1/10 de seus membros, observado, no que couber, o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 4. Apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de 40 dias úteis, no caso de perda de mandato, e 30 dias úteis, no caso de suspensão temporária de mandato, findas as quais proferirá parecer no prazo de 10 dias úteis, concluindo pela procedência total ou parcial da representação ou pela sua improcedência, oferecendo, nas duas primeiras hipóteses, projeto de resolução destinado à declaração da perda do mandato ou à cominação da suspensão do exercício do mandato ou, ainda, propondo a requalificação da conduta punível e da penalidade cabível, com o encaminhamento do processo à autoridade ou órgão competente, conforme os artigos 11 a 13 deste Código, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 5. A rejeição do parecer originariamente apresentado obriga à designação de novo relator, preferencialmente entre aqueles que, durante a discussão da matéria, tenham se manifestado contrariamente à posição do primeiro, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 6. Será aberta a discussão e nominal a votação do parecer do relator proferido nos termos deste artigo, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 7. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no prazo de 5 dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional,
regimental ou deste Código, hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis, inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 8. Concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, na hipótese de interposição do recurso a que se refere o inciso 7, o processo será encaminhado à mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos para inclusão na ordem do dia. Inciso com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 5º. A partir da instauração de processo ético-disciplinar, nas hipóteses de que tratam os artigos 13 e 14, não poderá ser retirada a representação oferecida pela parte legítima. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 15. É facultado ao deputado, em qualquer caso, em todas as fases do processo de que tratam os artigos 13 e 14, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados, constituir advogado para sua defesa ou fazê-la pessoalmente ou por intermédio do parlamentar que indicar, desde que não integrante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo único. Quando a representação ou requerimento de representação contra deputado for considerado leviano ou ofensivo à sua imagem, bem como à imagem da Câmara dos Deputados, os autos do processo respectivo serão encaminhados à Procuradoria Parlamentar para as providências reparadoras de sua alçada, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 16. Os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados não poderão exceder o prazo de 60 dias úteis para deliberação pelo Conselho ou pelo plenário da Câmara dos Deputados, conforme o caso, na hipótese das penalidades previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 10. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 1º. O prazo para deliberação do plenário sobre os processos que concluírem pela perda do mandato, conforme o inciso 4 do artigo 10, não poderá exceder 90 dias úteis. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 2º. Recebido o processo nos termos do inciso V do artigo 13 ou do inciso 8 do parágrafo 4º do artigo 14, lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos, a mesa terá o prazo improrrogável de 2 sessões ordinárias para incluí-lo na pauta da ordem do dia. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 3º. Esgotados os prazos previstos no caput no parágrafo 1º deste artigo, parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 1. Se o processo se encontrar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, concluída sua instrução, passará a sobrestar imediatamente à pauta do Conselho, inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. Se o processo se encontrar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para fins de apreciação do recurso previsto no inciso 4 do artigo 13 e no inciso 7 do parágrafo 4º do artigo 14, passará a sobrestar imediatamente à pauta da comissão, inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 3. Uma vez cumprido o disposto no parágrafo 2º, a representação figurará com preferência sobre os demais itens da ordem do dia de todas as sessões deliberativas até que se ultime sua apreciação. Inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Parágrafo 4º. A inobservância pelo relator dos prazos previstos nos artigos 13 e 14 autoriza o presidente a avocar a relatoria do processo ou a designar relator substituto, observadas as condições previstas nas alíneas J-C do inciso 1 do artigo 13, sendo que, parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 1. Se a instrução do processo estiver pendente, o novo relator deverá concluí-lo em até 5 dias úteis, inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Inciso 2. Se a instrução houver sido concluída, o parecer deverá ser apresentado ao cônsul em até 5 dias úteis. Inciso acrescido pela Resolução nº 2, de 2011. Capítulo 5. Do Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar.
Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 17. Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é assegurado o pleno acesso, exclusivamente para fins de consulta, ao sistema de acompanhamento e informações do mandato parlamentar disponibilizado pela Secretaria-Geral da Mesa e demais sistemas ou bancos de dados existentes ou que venham a ser criados na Câmara dos Deputados, onde constem, dentre outros, os dados referentes. Inciso 1. Ao desempenho das atividades parlamentares, e em especial sobre a linha cargos, funções ou missões que tem exercido no Poder Executivo, na mesa, em comissões ou em nome da Casa durante o mandato. A linha B. Número de presenças às sessões ordinárias, com percentual sobre o total. A linha C. Número de pronunciamentos realizados nos diversos tipos de sessões da Câmara dos Deputados. A linha D. Número de pareceres que tenha subscrito como relator. A linha I. Relação das comissões e subcomissões que tenha proposto ou das quais tenha participado. A linha F. Número de propostas de emendas à Constituição, projetos, emendas, indicações, requerimentos, recursos, pareceres e propostas de fiscalização e controle apresentado. A linha G. Número, destinação e objetivos de viagens oficiais ao exterior realizadas com recursos do poder público. A linha H. Licenças solicitadas e respectiva motivação. A linha I. Votos dados nas proposições submetidas à apreciação, pelo sistema nominal, na legislatura. A linha J. Outras atividades pertinentes ao mandato, cuja inclusão tenha sido requerida pelo deputado. Inciso 2. A existência de processos em curso ou ao recebimento de penalidades disciplinares, por infração aos preceitos deste Código. Parágrafo único. Os dados de que trata este artigo serão armazenados por meio de sistema de processamento eletrônico e ficarão à disposição dos cidadãos por meio da internet ou de outras redes de comunicação similares, podendo, ainda, ser solicitados diretamente à Secretaria-Geral da Mesa. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Capítulo 6. Das declarações obrigatórias. Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 18. O deputado apresentará à mesa ou, no caso do inciso 2º deste artigo, quando couber, à comissão as seguintes declarações. Inciso 1. Ao assumir o mandato, para efeito de posse, bem como quando solicitado pelo órgão competente da Câmara dos Deputados, autorização de acesso aos dados das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física e as respectivas retificações entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os fins de cumprimento da exigência contida no artigo 13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 1º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e da Instrução Normativa TCU. Número 65, de 20 de abril de 2011. Inciso 2. Durante o exercício do mandato, em comissão ou em plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria que envolva direta e especificamente seus interesses patrimoniais, declaração de impedimento para votar. Parágrafo 1º. As declarações referidas nos incisos 1 e 2 deste artigo serão autuadas, fornecendo-se ao declarante comprovante da entrega, mediante recibo em segunda via ou cópia da mesma declaração, com indicação do local, data e hora da apresentação. Parágrafo 2º. Uma cópia das declarações de que trata o parágrafo 1º será encaminhada ao Tribunal de Contas da União, para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993. Parágrafo 3º. Os dados referidos nos 1º e 2º terão, na forma da Constituição Federal, um artigo 5º, inciso 12, o respectivo sigilo resguardado, podendo, no entanto, a responsabilidade por este ser transferida para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quando esse o solicitar, mediante aprovação de requerimento, em votação nominal. Parágrafo 4º. Os servidores que, em razão de ofício, tiverem acesso às declarações referidas neste artigo,
ficam obrigados a resguardar e preservar o sigilo das informações nelas contidas, nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e do inciso 8 do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Capítulo 7. Disposição final. Capítulo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011. Artigo 19. Os projetos de resolução destinados a alterar este Código obedecerão às normas de tramitação do artigo 216 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989. Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011.